Ok, graça e paz a todos, boa tarde, né? Apesar da correria, de tudo mais, eu me alegro, né, de poder estar com vocês. Tive um pouco de dificuldades aqui por causa da correria mesmo. Nós tivemos dois eventos hoje pela manhã e depois chegando também a arrumar as coisas em casa, né? E preparar, arrumar as coisas que eu digo é para ter esse tempo mesmo com vocês, né? O espaço aqui também. Então, eu louvo a Deus, não, eu sei que os meninos certamente já falaram, né, um pouquinho da missionária Beth, então, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou brasiliense de nascimento, mas sou cearense de criação e coração, tá? E eu me converti aos 14 anos, quase completando 15 anos. E fui evangelizada por alguns jovens da igreja, e também foi através do testemunho da minha irmã que se converteu primeiro. E eu louvo ao Senhor por isso também, porque fui alcançada na adolescência. E uma das razões porque eu sou missionária entre as crianças é porque eu pensei assim, poxa, teria sido tão bom de ter ouvido de Jesus antes de ser adolescente, tá? Ou seja, na infância. Eu gostaria muito de ter ouvido a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas, e por isso também, né, Deus me chamou para a obra entre as crianças, ainda jovem, também com 16, 17 anos, Deus me chamou para a obra missionária. Eu só entendi um pouquinho melhor exatamente com 17 anos, que Deus estava me chamando para ser missionária. E aos 22 eu fui para o seminário e estudei no Seminário Cristão Evangélico do Brasil, lá em Anápolis, Goiás. E quando saí do seminário, eu vim para o Ceará, e aqui no Ceará, então, Deus confirmou mais ainda que era com crianças, o ministério. E depois, né, Deus me levou para São Paulo, para a PEC, para fazer o Instituto de Liderança da PEC. Foi onde realmente eu conheci a PEC já com 26 anos. E Deus também falou, né, ao meu coração, colocou no meu coração o desejo de ser missionária da PEC. Eu estou nessa missão há 30 anos, tá? Eu estou na PEC há 30 anos, e aí vocês já calcularam a minha idade, né? Mais ou menos. Mas não foi só na PEC onde Deus me despertou para a tarefa da evangelização. A partir do momento que, logo depois que eu recebi Jesus como meu Salvador, eu ganhei um livro, né? Ganhei não, comprei um livro cujo título era Não Há Tempo que Perder, e era a história de uma jovem e que ela causou muito impacto na vida de outros adolescentes e jovens. Ela tinha 17 anos, o nome dela era Felícia, mas ela, juntamente com outros 4 jovens, voltando de um acampamento, sofreram um acidente e vieram a óbito, né? Vieram a falecer. E o que mais me tocou foi exatamente o testemunho das pessoas em relação à vida desses jovens, o quanto eles impactaram a vida de outros. E o lema dessa jovem feliz era: não há tempo que perder. E eu, sendo uma jovem de 15 anos, hoje considerada adolescente, 15 anos, mas eu já me considerava jovem, e até porque naquela época não havia muito essa divisão de adolescentes e jovens. E eu, então, entendi que eu não podia perder tempo, né? Eu deveria estar evangelizando e levando outros a Cristo também, porque eu fui abençoada quando conheci Jesus Cristo como meu Salvador. E eu deveria também compartilhar isso com outras pessoas. Foi o que Deus falou comigo. E naquele dia também, logo depois que eu terminei de ler o livro, eu assumi um compromisso. Eu disse para Deus:
Senhor, eu quero ser crente de verdade, né? E aí, a partir daí eu comprei uma Bíblia e Deus começou então a trabalhar no meu coração. Eu fui presidente de mocidade também. Deus me deu esse privilégio e grande responsabilidade. E também tinha jovens na nossa igreja que eram muito envolvidos, comprometidos com Deus. Não eram muitos, eram poucos. Uma igreja pequena, em Crateús, no sertão aqui do Ceará. Mas aqueles irmãos tinham uma visão apaixonante, né, para evangelizar. E eles, então, passaram isso também para nós, os outros jovens. A gente começou campanhas de oração pela cidade, Minha Crateus para Cristo, e começamos a pensar também em estratégias para evangelizar a nossa cidade, especialmente evangelizar os jovens. E o interior também, né? Então, quando a Alisson me falou também do propósito de vocês de estarem evangelizando, usando a pulseira com as cores do livro Sem Palavras, isso me fez lembrar muito, né, a minha mocidade, onde eu tive o privilégio de crescer entre outros jovens ativos, né, não crescer somente em tamanho, que isso eu não cresci muito, gente, mas crescer especialmente, né, na graça e no conhecimento de Deus, mas também crescer no amor para com o Senhor, o amor para com a obra da evangelização, tá? E eu louvo a Deus quando eu vejo jovens comprometidos com Deus, preocupados em alcançar outras vidas para Jesus, porque esse é o nosso propósito de glorificar a Deus neste mundo. E uma das formas que eu entendo que nós glorificamos a Deus é levando o evangelho àqueles que ainda não conhecem, para que eles possam verdadeiramente adorar o Senhor, né? E essa é uma oportunidade tremenda. E Deus deu uma estratégia, né, para a gente, ele dá muita sabedoria. Em primeiro lugar, ele deu uma ordem, né, que foi de irmos e pregarmos o evangelho a todas as pessoas, né, Marcos 16, 15. Será que vocês podem ligar a câmera de vocês um minutinho? Que eu possa ver vocês também um minutinho. Vamos lá ligando. Ok, temos umas 38 pessoas aí participando. É bom, né? Porque quando você fica assim falando só no celular, Tem eu, 46, né, atualmente. 46. geralmente eu uso o computador para fazer a apresentação e também poder né, visualizar também o pessoal melhor. Eu uso os dois, mas hoje não deu. Deixa eu só tentar. Ok, não estou conseguindo passar a minha tela também do celular, pelo menos estou vendo a Andressa, o Jairo, o Ícaro, a Adriana, né? A Aline também aí, e tem mais outros 38 que eu não estou conseguindo passar, acho que é a formatação aqui como está o meu celular, mas fico feliz, né, de vocês, jovens, a maioria são jovens, né, Alisson? Isso, a maioria adolescente e jovem, né? Olha, adolescente, que joia! Eu me alegro muito. Eu digo, hoje eu estava falando, né? Na segunda-feira a gente vai ter uma palestra sobre adolescente, e eu fui ganhando a adolescência. E falta tantos, né, para trabalhar com os adolescentes também, e é bom ver os adolescentes engajados, porque eu acredito no potencial dos adolescentes. E jovens, né, como a Bíblia diz, João disse, jovem, eu vos escrevi porque vocês são fortes e tendes vencido o maligno. Então, isso é muito bom ver vocês jovens, tá? Para não ficar pesado agora, se quiserem desligar, apesar que eu prefiro falar, né? Olhando assim alguns rostos, tudo. Mas é isso, eu quis dar o meu testemunho também de conversão, para também, né, vocês não só me conhecerem, mas que isso também possa servir de alguma forma de inspiração.
Como eu disse, assim, eu louvo a Deus pela minha igreja e pelos jovens que tinham naquela igreja que me impulsionaram a querer ganhar outras vidas para Jesus. E muitas vezes a gente viajou no interior, ali no sertão, no interior do interior de Crateús, em lugares chamados Pulgas de Leite, né, e outros lá, Rialejo, onde tem um açude muito grande. Nós fazíamos evangelismo de casa em casa, fazíamos cultos evangelísticos, gente, me colocavam para pregar, né? Eu com 16, 17 anos, mas não tinha medo, né? Deus tinha me dado uma convicção na palavra dele, não vai ser vocês que vão falar, vai ser o Espírito Santo. E como eu também fui escolhida para ser professora dos juniores, eu aprendi a ler a Bíblia mais rápido possível, sabe? Porque eu era nova convertida e os juniores da minha igreja eram neto do pastor, eram filhos do diácono, presbítero, sabiam de tudo, né? E faziam os professores chorarem também, porque faziam muita raiva aos professores. E era algo muito triste, por um lado, né? Mas Deus deu graça para eu ensinar para aqueles alunos, eu nunca chorar na frente deles, né? Mesmo que depois ficasse, Senhor, esses meninos estão crentes ou não são? Achava que filho de diácono, de presbítero, já era tudo salvo, né? Os pais eram crentes, eles eram. Depois que eu descobri que não eram salvos, não. Eram filhos de crentes, mas não tinham nascido de novo, nem todos, né? Tinham nascido de novo. Mas eu conto isso para vocês, não para me gloriar, mas é exatamente saber que vocês têm, podem, e o que precisa? Visão, precisa de amor, né? E, em primeiro lugar, amor para com Deus. Se você ama a Deus, você quer obedecer à palavra dele, né? E você quer que outros também o conheçam, porque você o ama, né? Quando você ama alguém, e você tem prazer, né? E sente a alegria de ser amado também por aquela pessoa, você quer que outros conheçam também, né? E que possam amar aquela pessoa. Assim somos nós também para com Deus. Se você ama a Deus, você quer que outros amem a Deus também. Porque você sabe que o amor dele é o que existe de melhor nesta vida. E conhecer a Deus é a melhor coisa também, né? Então, quando nós pensamos, né? Principalmente, por que que eu vou evangelizar pessoas? Por quê? Por quê? Será que já foi dada algumas razões? Ou você pode ligar o seu microfone aí, levantar a mão e me dizer por que evangelizar as pessoas? Por quê, hein, gente? Pode responder? À vontade, não Pode tem. repetir a pergunta aí? Por que evangelizar? Por que evangelizar? Boa tarde. Boa tarde, Oi, Randel aqui falando. oi, Eu acho Randel, que tudo bom, né? tudo. Pronto, eu acho que o porquê do evangelizar é porque, assim, primeiramente, você recebe isso de graça, né? Você não precisa pagar, você não precisa, enfim, não tem custo, é algo que vem de graça através do sacrifício de Deus, né? E aí, assim, o preço que foi pago foi justamente o que Jesus fez por nós, né? Quando ele veio e morreu na cruz. Então, se você recebe algo ali através, né, da palavra, como você mesmo disse, através de uma pessoa que falou para você, de uma pessoa que ministrou, por que não passar algo que é bom? E aí, quando você conhece e passa a saber o destino das pessoas e saber como que funciona tudo, você poder passar também algo que é bom, algo que é agradável para as pessoas e as pessoas poderem ter uma nova vida, é algo que alegra o nosso coração. É tanto que quando você prega, você fala e uma pessoa se converte, toda a igreja, toda uma comunidade e pessoas ficam felizes, né? Então, assim, o principal motivo é isso, porque é algo que é bom, é algo que faz bem às pessoas
E assim, você sabe que a partir daquele momento ali que você fala, as pessoas vão conhecer a Cristo, né? Que é o nosso Salvador. E as vidas delas vão estar sendo salvas. Certo, muito bom, Randel. Obrigado sua participação. Alguém poderia me dizer assim outro motivo por que, né, evangelizar crianças ou não só Para crianças, mas qualquer pessoa? Por que evangelizar? porque evangelizar, Sim, como, como o Randall disse, porque é algo que veio de graça e o preço foi a morte de Cristo e aí ele não recebeu nada em troca, mas nós temos que saber mais da palavra dele para, para deixarmos eles alegres e também e para e porque Jesus está vivo ainda e está arrumando lugar para nós no céu. E quando ele certo. voltar, e Com quando quem eu ele estou? voltar, Você é o Gabriel, seu nome? Eu não estou vendo. Gabriel, meu Ah, nome é Gabriel. ok. A Adriana está dizendo porque todo cristão verdadeiramente convertido não deu para ler, passou rápido, viu? A Joia colocou aí no chat também, né? Por que evangelizar? Essas Pronto, são Nath, algumas. eu Sim, posso ler aqui o da Adriana, apareceu aqui, é da Kelly. Ela daquele. colocou, né, no chat, porque todo cristão verdadeiramente convertido é chamado a proclamar as boas novas. 12 foram chamados e essa palavra chegou até nós e devemos continuar multiplicando. Ok, muito bem. Mais algum outro que queira me dizer, ó, diferente do que já foi falado? Alguém acha, tem outra resposta? Para que mais pessoas possam aprender a palavra do Senhor. E assim se proliferar. Tipo, se eu contar alguma coisa para alguma pessoa, ela vai contar para outra pessoa. Assim, no final, a maioria já vai estar sabendo. Aí, assim, conhecer a glória e paz do Senhor. Uhum, verdade, são razões muito boas. Mas eu creio que tem uma razão, eu poderia dizer, né? Principal. Por que que nós devemos evangelizar? Todas essas são razões muito boas, vocês têm razão, mas por que evangelizar, né? Realmente, uma das razões principais, porque nós devemos evangelizar, eu acho que eu já até falei para você. E eu não lembro, mas uma vez a gente estava na igreja e a tia falou, eu não sei se foi a senhora ou foi outra pessoa aí. Ela, em alguma parte da Bíblia, estava dizendo que era para gente espalhar a palavra dele. Uhum, Então, basicamente, foi porque Jesus pediu? porque ele não só pediu, ele mandou. E se ele manda, nós somos o quê? Nós somos servos dele, né? Nós somos filhos dele. E Se se o ele manda, nosso nós Senhor obedecemos. mandou, sabe obedecer, não é? Então, ou eu obedeço ou eu não obedeço, não é verdade? Então, se Jesus mandou, e onde foi que Jesus mandou a gente evangelizar ou testemunhar? Vocês lembram versículos que fala sobre isso? Marcos Alguém lembra? 16:15. Exato. O que que diz Marcos 16:15, Ícaro? Minuto. Certo. Marcos 16:15. Então, com a Bíblia aí, muito bem. Marcos 16:15. Já vai. 15. E lhes disse: vão para o mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem falou isso? Quem disse essas palavras? Jesus. Sim, Jesus. E quem é Jesus para nós, né? Quem é Jesus para você, tá? Nosso Ele é, Senhor e Salvador. ele é o seu Senhor, o seu Salvador, né? Você pode dizer assim, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Ele me salvou. E antes de subir aos céus, ele deu esta ordem, né? Foi a última ordem do Senhor Jesus. Vão,
pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Em Mateus 28, né, a partir do verso 18 até o 20, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí também, Mateus 28, 18 ao 20. No 18 ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus nos deu uma ordem. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? E Espalhar a pregar palavra. o evangelho ao mundo. Foi pregar O evangelho ao mundo. isso a todas as pessoas, independente da idade, independente da posição social, independente da raça, da Para cor, pregar da para cultura, né? para qualquer pessoa, mesmo independente do que for, do que seja. Exatamente, mas a ordem é vão, né? Ou enquanto vocês vão, preguem, falem, né? Ou, transmitam, testemunhem, é isso que ele está dizendo. Quando você pega o texto de Mateus 28, né? Quando ele diz vão e façam discípulos, né? Ou é indo. Geralmente nas Bíblias é traduzido ide, fazei discípulos, mas na realidade o verbo no grego é indo, ou seja, enquanto vocês vão indo, ao ir para a escola, ao ir, né, para a faculdade, ao ir para o trabalho, indo para o trabalho, indo para a mercearia, indo para o supermercado, indo passear, indo surfar, indo na bike, indo, façam discípulos, né? E de todas as nações, ou seja, de todas as etnias. É isso que ele fala. Então, é ordem do Senhor Jesus. E uma ordem, eu tenho duas opções. Eu não tenho meio termo. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Se eu não estou evangelizando, se eu não estou fazendo discípulo, significa que eu estou desobedecendo a ordem do meu Senhor, né? Esse Senhor que eu amo. Então, assim como eu disse, todas as razões que vocês colocaram são muito boas e são certas, mas a principal razão pela qual eu preciso evangelizar as pessoas é porque o meu Senhor mandou. E eu quero obedecer a Ele. Entende? Não é só por um chamado, por outra coisa, mas Ele mandou. Inclusive, Pedro, ele fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos sacerdotes, nós somos filhos do rei. Maravilha, mas isso não é para eu me encher e dizer eu sou tal, não. Até porque foi graça, né? Como o Randel falou, né? Foi de graça, né? Deus fez, nos deu de graça, isso é verdade. Mas ele nos salvou também com objetivo, para que nós possamos também levar essa salvação a outros, para que outros possam conhecer. Então, nós temos um propósito de estarmos aqui. Se o propósito fosse somente para adorar, para estar na igreja, ter comunhão com os irmãos, não precisaríamos ficar aqui, porque a comunhão, a adoração perfeita vai ser lá no céu. O Senhor poderia já ter nos levado. Mas por que ele não nos levou? Porque a vontade dele é que o homem seja salvo.
Só que para o homem, a pessoa ser salva, ela precisa crer em Jesus. Em Romanos, Paulo fala sobre isso, em Romanos, né? Capítulo 10, quando ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu creio que, sim, uma das razões porque nós devemos evangelizar. Primeira, porque Deus manda. A segunda é porque, para as pessoas crerem no Senhor Jesus, elas precisam ouvir de Jesus. E por que elas precisam ouvir de Jesus? Porque a única forma de ser salvo é crendo em Jesus. Não existe outra maneira da pessoa ser salva. Ninguém pode ser salvo por suas obras, por seus merecimentos, porque o pai, a mãe creu. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Por isso que Paulo coloca bem isso, né? Quando ele diz: ai de mim, né? Se eu não pregar o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho. É uma ordem de Deus e eu quero obedecer essa ordem. E as pessoas precisam ouvir do evangelho. Por que elas precisam ouvir do evangelho? Porque elas estão perdidas, elas precisam ser salvas. Elas estão perdidas. Por que elas estão perdidas? Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Por mais bonitinho, por mais alegre, né? Hoje, infelizmente, está sendo aí comemorado o carnaval e muita gente acha bonito e dançando. E parece que há uma alegria ali, mas é uma alegria falsa. Nós sabemos disso. Então, eles estão perdidos. E eu sei que eles estão caminhando para o inferno. E eu preciso avisar para eles que há um caminho que conduz para o céu. E esse caminho é Jesus, certo? Então, as pessoas precisam. Eu devo evangelizar porque Deus manda. Uma outra razão é porque a condição espiritual de cada pessoa exige. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Por mais bonito que você vai ver lá, aquela pessoa lá na praia, saradão, né? Toda bonitona, tudo. Às vezes você vai ver alguém assim, parece que tem dinheiro, e às vezes a gente até fica constrangido, mas entenda, como é que Deus olha para aquela pessoa, tá? Deus a olha assim com amor, mas Deus vê que ela está suja. Eu não sei como vocês se sentem, né, quando você vê uma pessoa drogada, uma pessoa na rua, na sarjeta, mendigando, né? Geralmente você fica ali, né, vendo a situação tão precária daquela pessoa. E é assim que Deus vê toda a humanidade. Por isso, um dia, quando Jesus desceu do barco e ele viu uma multidão, ele se compadeceu, porque ele viu como ovelhas que não têm pastor, certo? E é isso que nós precisamos também ver, que as pessoas estão perdidas, não há um justo, nenhum sequer. Eles precisam ouvir do evangelho. Por que evangelizar? Porque Deus manda, porque as pessoas precisam, sim, do evangelho. E como foi dito, eu recebi de graça, eu preciso transmitir, para que outros conheçam, tenham uma alegria, e isso possa proliferar, como vocês colocaram. Mas lembrem sempre, a primeira razão é porque Jesus mandou. E eu o amo, e eu quero obedecer. Segunda razão, porque as pessoas estão perdidas e elas vão para o inferno se elas não receberem o Senhor Jesus como seu Salvador. E eu não quero que essas pessoas vá para o inferno. Por isso eu vou evangelizar. Por isso, às vezes, mesmo cansada, mesmo com timidez e tudo mais, eu vou evangelizar essas pessoas. Eu sei que é urgente também. A gente acredita que Jesus está voltando, né? E esse momento, essa oportunidade vai cessar, né? Vai chegar um momento que vai cessar. Então, a gente precisa realmente estar evangelizando. Gente, eu quis colocar primeiro isso,
porque tudo que nós vamos fazer, a gente tem que saber o propósito, né? O porquê, certo? E qual é o objetivo dessa ação evangelizadora, tá? Qual é o objetivo? O que nós queremos com isso? Nós queremos que vidas sejam salvas. E você quer privilégio maior do que ganhar uma pessoa para Jesus? Não existe um privilégio maior do que esse, tá? E outra coisa também, é uma luta, né? Onde a gente vai assim, quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é o inferno tentando entrar na igreja, não. É a igreja indo para o inferno resgatar vidas, tá? Ou seja, a gente que vai arrombar essas portas, que não vão prevalecer. O evangelho é o poder, é o dínamos de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não é qualquer palavra que você vai falar, é a palavra de Deus, né? Você vai falar de Jesus, aquele que tem poder para salvar. Eu gosto muito desse cântico nesse sentido. Então, primeira coisa, por que eu vou evangelizar? Porque meu Deus, o meu Jesus mandou. Porque as pessoas precisam, elas vão estar perdidas se elas não crerem em Jesus, estão condenadas, porque já nasceram condenadas, todos nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? E eu quero contribuir, eu estou aqui para proclamar, falar das virtudes daquele que me chamou das trevas. Agora, duas coisas também que a gente precisa pensar, né? É a mensagem que eu vou levar, o que eu vou falar. É muito importante. E como eu vou falar? Que método eu vou usar? E aí, vocês optaram por um método, usando, né, especialmente o livro, Sem Palavras. Eu estou aqui com alguns métodos, vocês já viram, né? Vocês optaram por um método, que é o livro Sem Palavras. Todos já conhecem, né? O livro Sem Palavras, eu espero. Aqui você tem, que é o livro Sem Palavras, mas é o livro das cores, né? Das 5 cores. Não sei se você conhece a história, mas eu vou resumidamente. Só tinha 3 páginas, o primeiro livro Sem Palavras, que era a página preta, página vermelha e a página branca. E a primeira vez que foi usado o livro Sem Palavras, que se tem notícia, foi através de um grande evangelista do passado, chamado Charles Spurgeon, tá? Charles Spurgeon, ele fazia grandes conferências, encontros evangelísticos, ele pregou para muitas pessoas, e a primeira vez, né, que a gente tem notícia exatamente foi apresentado por Charles Spurgeon em 1866, ao pregar no Tabernáculo Metropolitano em Londres. Seu sermão tinha o título Livro Sem Palavras. E Spurgeon, então, falou sobre o antigo ministro que reuniu as 3 páginas e as folheava frequentemente para lembrar-se dos seus pecados, do sangue de Cristo derramado por ele e da purificação mais branca do que a neve concedida a ele, né? E a gente não sabe quando a página amarela ou dourada foi acrescentada, e depois que foi acrescentada, então, foi acrescentado também a página verde, né, ao livro Sem Palavras, e vários outros evangelistas, como Amy Carmichael, né, que foi missionária no Japão, mas especialmente ela foi missionária na Índia, onde ela comprava crianças para Deus. Ela também usou esse método, e vários outros evangelistas, e vem até nós, né? Século 21, e nós temos o livro Sem Palavras, que hoje tem sido usado
não somente o livrinho, eu gosto muito do livrinho, não sei se vocês têm o roteiro do livrinho Sem Palavras também. Nós usamos também em forma de folhetos, né? A PEC tem preparado, e são métodos, né? Com as crianças a gente usa assim também, apesar que chama a atenção também dos adultos, e são métodos variados, né? Usando a questão das cores, né? Vocês viram aí a minha tiara, eu tenho a boina também, né? Com as cores do livro Sem Palavras, a gente tem um bonezinho, tá colocando aqui por cima mesmo da tiara, né? Então, é um método das cores. Vocês vão, no caso, usar a pulseira, né? Outros eu tenho colar também. A ideia é que, através das 5 cores, você possa transmitir. Esse é um método. Mas mais importante do que o método é Hein, gente? Mais importante do que o método é a mensagem, o conteúdo da mensagem. Pena mesmo que o meu slide não está funcionando, por isso eu vou até tentar usar o método que eu uso com as crianças. Gente, se você conseguir falar para uma criança, você fala para qualquer pessoa, tá? Porque o método, né, ajuda muito, principalmente em relação às crianças, mas não é o método, é a mensagem, tá? O conteúdo, principalmente. Claro que a forma de falar também faz a diferença, mas o principal é o conteúdo. E vocês estavam vendo um pouquinho a importância para esse momento de você usar a Bíblia. É muito importante você usar a Bíblia, como foi falado, porque o conteúdo é o que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E para isso, se vocês verem aqui, minha Bíblia está com as fitinhas, né, as 5 cores também, marcando os versículos que vão ser usados ao apresentar a mensagem da salvação. E aqui a Abivisual preparou, né, como plano perfeito. Esse é o plano perfeito de Deus para a tua salvação. E algo também, quando a gente vai evangelizar, eu vou falar agora do conteúdo, e vocês podem, inclusive, anotar aí também qual é o conteúdo do livro Sem Palavras, o que eu vou falar, o que eu tenho que falar para as pessoas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão da abordagem, como vai ser, mas, claro, é importante eu saber o conteúdo, esse conteúdo está na Bíblia. E o que eu vou falar na página amarela, já que os slides não deram certo, então vou usar aqui meu livrinho que eu uso com as crianças, tá? Então, aqui está escrito o quê? O que eu vou falar primeiro aqui? Dá para ler, dá? Aqui eu tenho a M, né? A menininha que diz aqui, eu sou a M, eu sei que Deus... Vocês conseguem ler? Me ama. Exatamente. Então, o que eu vou falar nessa cor amarela, ou que eu vou mostrar lá para criança ou para adulto, seja pessoa, né? O que eu vou falar na cor amarela ou na cor dourada, se você tiver o dourado, né? A minha pulseirinha era para ser mais ou menos dourado, ficou mais ou menos amarelo. Então, o que eu vou falar aqui nessa cor amarela, do livro Sem Palavras, ou a página dourada? Eu vou falar para ela especialmente, né? Quando você mostra, eu preciso falar sobre Deus, a pessoa de Deus, tá? O Deus que, sabe de quem essa página, ou essa cor dourada, amarela me fala, ela me fala de Deus, certo? E quem é Deus para você? Então, aí vem a pergunta, quem é Deus? Ele é o Criador, né? Você pode me dar exemplo das coisas que Deus criou, né? Criou as plantas, as aves, o mar, né? E sabe qual foi a principal obra da criação de Deus? O homem. Exatamente.
as pessoas. E você sabia que esse Deus poderoso que criou todas as coisas, ele ama você? Aí eu entro no amor de Deus, certo? Mas eu apresento Deus, o Deus criador, que criou todas as coisas, que é poderoso, tá? Ele ama você. Deus é eterno, né? Ele sempre existiu, sempre vai existir. Eu lembro sempre esse círculo, a esfera que a gente não sabe o começo nem o fim, me lembra a eternidade de Deus. Então, o que eu vou falar? Que Deus, o Criador, que criou você do jeito que você é, do cabelo liso, do cabelo enrolado, da cor que você tem, Deus te criou. E Ele também te ama. E Ele ama você. Como é que eu sei disso? Aí vem a importância de você ter a Bíblia, né? Você vai apresentar o versículo na Bíblia. Que versículo? Facinho, né? Você tem João 3,16. Só com esse versículo já dá para a gente evangelizar. E eu vou falar, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo? Que sabe quem diz? Isso, a própria Bíblia, próprio Deus. Ele permitiu, né, que fosse escrito, porque Deus tanto amou o mundo. Pode ser só essa primeira parte do versículo, porque Deus tanto amou o mundo. O mundo são as pessoas, significa que Deus ama você, tá? Ele te ama, e Ele te ama de uma forma muito especial. E sabe, esse Deus, a Bíblia diz que Ele tem também preparado um lindo lugar para a gente morar, e esse lugar é tão perfeito, onde não há tristeza, onde não há doença, onde não há nada de ruim, sabe? Que essa cor amarela me lembra também esse lugar que nós chamamos de céu, porque a Bíblia diz que as ruas do céu são de ouro. Você já imaginou um lugar onde as ruas são de ouro? Imagina o resto, como que é, né? E a Bíblia diz, é um lugar lindo, perfeito, e Deus tem preparado esse lugar para que você possa morar um dia. Mas tem uma coisa que não pode entrar no céu. Já que vocês vão usar a pulseirinha, não é tanto o livro, aí eu vou falar, eu falei que Deus a ama, mostrei na Bíblia, aí eu vou falar sobre o pecado, sabe? Essa cor preta, sabe o que ela me lembra? Ela me lembra do escuro, da noite. No escuro, você não consegue encontrar as coisas. No escuro do pecado, você também não pode encontrar a Deus, tá? Eu gosto muito de comparar essa cor, eu uso a cor preta, porque me lembra do escuro, tá, gente? Então, é bom a gente ter em mente isso. Quando você vai pintar à noite, o escuro, você usa o quê? A cor preta. Não tem nada a ver com cor de pele. Então, por que eu uso? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz, quem me segue não andará nas trevas. O que é trevas? É escuridão. Por isso a cor preta, tá? Usamos sem problema, inclusive na África. Às vezes, aqui no Brasil, as pessoas, né? Mas quando você faz essa ligação em relação à escuridão, essa cor escura, me lembra da escuridão da noite, tá? O caminho dos perversos, a Bíblia diz que é como a escuridão da noite. Jesus diz que quem me segue não andará nas trevas, na escuridão. Que escuridão é que está falando? Do pecado, da falta do conhecimento de Deus, do pecado, de estar longe de Deus. E aí você vai falar, quando você mostrar a cor escura, a minha cor escura aqui também igual a minha pulseirinha, ela usou uma cor um pouquinho assim transparente, né? Então você vai falar sobre o quê? Sobre o pecado. E o que é pecado? Né? A gente, para ter uma definição bem assim simples, como a gente usa com as crianças. Alguém aí que já fez a PEC ou que já ouviu uma definição bem simples de pecado? É tudo que não agrada a Deus. Exatamente. É tudo que a gente pensa, é tudo que a gente fala, que a gente faz, que a gente vê,
que a gente escuta que não agrada a Deus, tá? Porque quando a gente, assim, tudo que não agrada a Deus, mas se eu disser tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu falo, tudo que eu faço, e não agrada a Deus. Que tipo de coisas a gente pensa, fala, faz, né? Que não agrada a Deus. Aí vem os exemplos também, tá? Então, sim, mentir, matar, brigar, né? Mas ficar pensando com pensamentos egoístas também. E aí você vai os exemplos. E conforme a pessoa, se é criança, você tem os exemplos de pecado que relacionado realmente à vida da criança, tá? Com adulto eu posso até dizer, né, usar adultério, né? Mesmo com crianças, eu já tive uma experiência quando eu perguntei para eles, né, me darem exemplo de pecado. E eu lembro uma turminha lá em São Paulo, né? Eu servi a Deus em São Paulo durante 14 anos, à frente da missão, lá na região leste, e fazendo trabalho evangelístico em uma escola. Eu perguntei para as crianças lá, me dê exemplo de pecado. Aí disseram os exemplos que vocês já conhecem, mas me chamou a atenção um menininho, era primeira série, primeiro ano, né? De fumar maconha, né, tia? E eu não esperava esse tipo de exemplo para uma classe de primeiro ano, mas é isso mesmo. E dando aula para os adolescentes numa escola aqui em Messejana, também aula bíblica, tá? A gente tem um projeto de aulas bíblicas, e com os adolescentes, logo eu entrava nessa questão de drogas, né? Você colocar entorpecente, coisas, né, que fazem mal ao seu corpo, isso é pecado. Hoje a gente tem um problema também que alguns se cortam, né? Então prejudicam o seu corpo, né? Praticam sexo, né? E tantas outras coisas que a gente sabe pela palavra de Deus que é pecado. E por que não falar desses exemplos e dizer sim, somos pecadores, e não sou eu que estou dizendo, né? Porque eu também tenho um pecado, mas é a Bíblia que diz. Aí você vai lá em Romanos 3:23, pega a tua Bíblia e mostra. Por isso eu gosto muito das fitas na Bíblia que eu falei para vocês, né? Então aqui eu vou lá, abro a fita onde está escrito que eu tenho pecado. No caso aqui eu tinha marcado porque eu vario, tá? Assim, mudo os locais, porque eu dou também as lições bíblicas para as crianças, mas geralmente eu deixo em Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todos significa todas as pessoas, porque nós já nascemos pecadores. Desde que Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, nós já nascemos pecadores, né? E o pecado, ele precisa ser castigado, a Bíblia diz, né? E qual é o castigo do pecado? É a morte, ficar separado de Deus para sempre. Tem coisa pior do que você ficar separado de quem te ama e de quem você ama? Não, não é verdade? Então, a pior coisa do pecado é que ele separa você de Deus. Tá? E essa é uma verdade que a gente precisa comunicar. E que eu acho que muitas igrejas até têm falhado de só dizer Deus ama você, você é especial para Deus, enaltece o homem e não a Deus. Tá? Não é esse o nosso papel. Nosso papel é falar como João Batista, como Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Se a pessoa não tiver consciência de que ela é pecadora, para que ela vai receber Jesus? Jesus diz, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. Tá? Eu vim para os pecadores, para salvar os pecadores. Então, é algo que nós precisamos transmitir, é uma mensagem que, às vezes, né, a pessoa toma, não, olha,
fizer o bem, o mal também eu não faço, eu sou um bom cidadão, alguns vão se justificar. Mas o que você vai dizer? A Bíblia diz: todos pecaram. Ou seja, nós já nascemos pecadores, nós temos pecado. E por causa do pecado, nós estamos separados de Deus, porque Deus é santo. Algo que eu esqueci, quando a gente fala aqui na página, na cor amarela, sobre Deus, por isso eu disse é Deus, né? O Criador, que Ele ama você, mas também que Ele é santo, Ele é perfeito. E o lugar onde Ele mora também é perfeito, não existe nada de ruim. Inclusive lá não existe pecado, e por causa do pecado a gente não pode entrar lá no céu. Você sabe o que é pecado? Pecado, tudo que a gente pensa, fala que não agrada a Deus, né? Por exemplo, mentir, né? Não querer dividir com o outro, até mesmo aí eles usam, né? Destruir o planeta, não sei o quê, não ser educado com as pessoas, tudo isso é pecado. E o pecado desagrada a Deus, não somente desagrada, não agrada a Deus, mas fere a santidade de Deus. E o pecado tem que ser castigado. E o castigo do pecado é a morte eterna. Ficar longe de Deus para sempre, no lugar horrível de sofrimento. Mas Deus, Ele ama tanto você, a mensagem não poderia parar aí, né, na doença, mas ela vem para solução. Aí vem a cor vermelha. O que eu vou falar na cor vermelha? Da pessoa Foi o sangue que e Jesus obra de Jesus, certo? Deus fez um plano para você ter os seus pecados perdoados. Sabe qual foi o plano de Deus? Quem estava falando, Andressa? Interrompi? que foi o sangue que Jesus derramou na cruz. Exatamente, né? Mas antes de eu falar do sangue, assim, geralmente eu ligo, né? Eu digo assim, olha, termino falando do castigo do pecado, né? Que coisa triste, ficar separado de Deus. Mas Deus, Ele te ama tanto que Ele não quis que você ficasse separado. Ele fez um plano. E sabe qual foi o plano dele? Né? Essa cor vermelha me fala que foi de enviar o seu filho, seu Para que ele único morresse filho. por nós, para perdoar os nossos pecados. Exatamente, obrigado, né? Isso mesmo. E ele morreu, foi sepultado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo, ele venceu a morte. E por isso ele é o único que tem poder para perdoar os seus e os meus pecados. E foi para isso, para perdoar os seus pecados, que ele escolheu morrer. E a Bíblia diz, Jesus diz que a minha vida ninguém tira de mim. Eu voluntariamente a dou. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, Hebreus 9, 22b, não há remissão. Mostre na Bíblia. Sem derramamento de sangue, ou sem que alguém inocente morresse, derramasse o seu sangue, eu não poderia ter o meu pecado perdoado. Jesus morreu, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele tem poder, e ele é o único que pode te salvar por causa do que ele fez. Você pode ter os seus pecados perdoados. Aí vem a cor branca, tá? Onde eu vou falar sobre quê? Qual é a verdade aqui? Que ela precisa receber Jesus como seu Salvador. Eu acabei pulando aqui, não usando mais o livrinho, né? Mas só para rever com vocês, então. Na cor amarela, né? Eu vou falar que Deus, a mensagem é do Deus Criador, que é santo, Ele ama você. Na cor escura, eu vou falar sobre o pecado, vou usar Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na cor vermelha, eu vou falar que o Senhor Jesus, o Filho de Deus,
morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Aí você pode marcar na sua Bíblia 1 Coríntios 15, 3, 4, tá? E não basta saber disso. Agora eu vou mostrar para ela como você pode ter os seus pecados perdoados, como você pode ter o seu coração limpo do pecado. O que eu tenho que fazer? A Bíblia diz, João 1,12, tá? Anote aí também, João 1,12. O que diz João 1,12? Podem ler aí, quem pode ler para nós, ou na Bíblia, ou aqui no visual. Consegue, fica espelhado, vocês não vão conseguir ler aqui, né? João 1,12. Pode ler, ou se alguém souber de cor, enquanto isso eu vou beber um gole d'água. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem. Quem falou aí foi... Lorena. Ah, Neide. ok. Não deu para ver, né? Tá, Neide aí. Ok. Muito bem. Então, a todos quanto receberam. Sabe o que a pessoa precisa fazer para ser salvo? Você pode usar João 1,12 ou você pode usar Atos 16, 31, tá? Anote esses dois versículos para você usar na cor branca. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É um versículo maior. Se você quiser usar Atos 16, 31. Tia. Sim. Naquele outro lá, aquele lá da cor vermelha, tem até um versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, João 3,16, ou você pode usar 1 Coríntios 15, 3, 4. Eu uso mais João 3,16 para falar do amor de Deus. Se você quiser um versículo, né, para cada cor, certo? Ou então você pode usar João 3,16, tanto na cor amarela ou cor dourada, como na vermelha, e também na branca você pode usar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo que nele crê, ou seja, para você ter a vida eterna, você precisa crer em Jesus. E o que significa crer em Jesus? Significa que você confia, acredita que ele verdadeiramente morreu por você e ressuscitou, você reconhece que tem pecado e você quer que ele seja o seu salvador. Por isso tem um outro versículo que é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu preciso também ter esses versículos. Eu posso usar só João 3,16, mas você pode usar, né, João 3,16, João 3,36, você pode usar João 1,12, você pode usar Atos 16, 31. É importante que você tenha marcado na sua Bíblia. De preferência, procure ter memorizado estes versículos. Para cada cor, se você tiver memorizado o versículo, é o ideal. Marca na sua Bíblia, não confia somente na sua memória, tá? E aqui, gente, quando você mostra essa cor, é um dos momentos mais importantes. E talvez seja um momento onde você vai ter mais dificuldade também, porque é o momento onde você vai perguntar para aquela pessoa se ela quer receber Jesus, se ela quer crer em Jesus para ser o seu Salvador, certo? Quando depois que você apresentou a mensagem, você então pergunta para ela: você quer receber hoje o Senhor Jesus para se tornar um filho de Deus? A Bíblia diz que aqueles que creem nele se tornam um filho de Deus. Você gostaria de receber o Senhor Jesus? E aí, se a pessoa disser, quero, eu quero. Algumas pessoas poderão dizer não, mas depois a gente fala sobre elas, tá?
Vamos pensar nas que querem receber Jesus. O que fazer? Né? Eu quero receber Jesus. É bom você verificar. Aí, se ela entendeu mesmo, e você pergunta, por que você quer receber Jesus? Ah, porque ele morreu por mim. Sim. E ele morreu por quê? Ah, para me salvar. E salvar de quê? Do pecado. Você entendeu que você tem pecado? Sim, eu entendi que eu tenho um pecado. E que o pecado te separa de Deus? Você crê que Jesus morreu por você? Você quer recebê-lo, então? Diga isso para ele. Diga para ele que você entende que é pecador. Diga para ele que você crê verdadeiramente em Jesus, que ele morreu e ressuscitou para te salvar. E que você quer, sim, chamá-lo para ser o teu Salvador. Você pode fazer isso através de uma oração. E aí você pode convidar a pessoa a fazer essa oração. Se você perceber que ela é tímida, você pode dizer aí, e aí, né? Você quer, Yasmin, que eu ajude você nesta oração? E você pode fazer uma oração simples, como se fosse você recebendo Jesus. Dizendo, né? Senhor, eu entendo que eu tenho um pecado, eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim, ressuscitou, e eu peço, perdoa o meu pecado, vem morar no meu coração, eu te recebo, amém, tá? Uma oração simples como essa, não deve ser uma oração complicada. E depois que a pessoa ora, aí você pergunta para ela, né? E aí, o que você acabou de fazer? Ah, eu orei. E o que você pediu? Para Jesus morar no meu coração. E agora, de quem você é filho? Você usou João 1,12, né? Aí você pergunta, de quem você é filho? Sou filho de quem? De Deus. Como você sabe? Porque a Bíblia diz, né? Aí você volta no versículo, sim. A Bíblia diz, todos quanto receberam deu-lhes o poder de ser. Você é um filho de Deus. E sabe, agora que você é um filho de Deus, ele quer que você o conheça melhor. Que você cresça no conhecimento de Deus. E 2 Pedro 3,18 diz, antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe, para você crescer nas coisas de Deus, agora como filho de Deus, tem algumas vitaminas que vão te ajudar muito a crescer como filho de Deus. É orar, falar com Deus, ler a Bíblia, tá? Ler e obedecer a palavra de Deus. Você pode começar do livro de Marcos, no Novo Testamento, lendo para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Leia e obedeça. Outra coisa que você pode fazer também é se reunir com pessoas que amam a Deus, né? Que dá uma igreja que verdadeiramente ensina a palavra de Deus. Isso vai te ajudar também a crescer como filho de Deus. E você também falar para outras pessoas de Jesus, o que Jesus fez por você, vai te ajudar a crescer como filho de Deus, ok? Entenderam? Então, gente, esse é o conteúdo de uma forma assim, muito direta, simples, parece longo, eu até falando para vocês, porque eu estou falando e explicando, né? Mas na média que você vai gastar, vai ser uns 10 minutos. Menos do que isso, vai talvez ficar um pouquinho raso, né? Não tão, vai, talvez seja um pouco superficial. Se você quiser mostrar para a pessoa na Bíblia, às vezes dá menos, mas é muito difícil. 10 minutos para apresentar o plano da salvação para a pessoa. O método, a pulseira, o método das cores, é um método muito simples, que eu digo para vocês, tem sido usado no mundo inteiro. Não só com crianças, né? Mas eu tenho usado com adultos. Eu até tive uma experiência muito legal depois que eu voltei da África. Participei de um projeto por 3 vezes, projeto missionário na África. E eu peguei o livro Sem Palavras, fui dar um testemunho na igreja. E eu peguei o livro Sem Palavras e fui explicando para os irmãos, assim, rapidamente, claro, mas mostrando como eu tinha falado para as crianças.
E quando eu cheguei, né, na página limpa, eu estava mostrando para a igreja, num culto no domingo à noite. Aí eu disse, né, e eu falei, você quer receber Jesus? Naquela hora, um senhor de cabecinha branca se levantou, e eu estava numa igreja Assembleia de Deus, aí começou os aleluia, glória a Deus, né? Era um senhor que há anos a filha tinha recebido Jesus Cristo, há mais de 20 anos, orando pelo pai. O pai era cearense, estava lá em São Paulo, adorador do Padre Cícero, vinha todo ano aqui para o Ceará, né, para participar lá das procissões, romaria, do Padre Cícero, e naquela noite, eu usando um método, contando como eu tinha usado na África, aquele senhor se levantou e recebeu Jesus como seu Salvador. Então, é uma mensagem simples, mas ela tem todo o conteúdo do Evangelho. O poder não está no livro sem palavras, né? É um método que tem sido muito eficaz. O poder está na mensagem. Por isso, você tem que ter bem claro, na ponta dos dedos, o Evangelho e ter na memória também esses versículos para você estar falando os versículos. Você mostra a cor, mas às vezes não é a cor em si, mas é o que você vai estar falando, o que você vai estar transmitindo, tá? Eu gosto muito desse folheto da PEC, porque aqui também já estão com os versículos, apesar que nem todos está totalmente, né, mesmo dourado que eu estou vendo aqui. Então, você tem aqui a mensagem das cores, tá? Nessa ordem aqui, até começando já falando do pecado. Eu gosto de começar com a cor amarela, porque eu acho que você quebra um pouco. Quando você começa já falando do pecado, né? Às vezes é mais dura a mensagem, mas quando eu começo falando, Deus, existe um Deus, e esse Deus, ele ama você. Mas tem algo que te separa de Deus, aí é o pecado, e você vai, tá? Tem como fazer mais rápido, mais simples? Tem. Mas você precisa ter todo esse conteúdo para poder evangelizar e usar um método das cores. Mas lembrando sempre que é a mensagem, que é o principal. Não se impressione com o método, ai que lindo, e vou tal e tal. Eu preciso realmente conhecer estas verdades, ter bem claro na minha mente essas verdades do Evangelho, que são profundas, mas são simples também. A da cor verde, ok, aqui eu já mostro para você novamente, tá? 2 Pedro 3,18. Deu para pegar todo? 2 Pedro 3,18. Então, para o amor de Deus, qual o versículo que vocês vão usar? Pode pôr no chat ou pode falar. Deixa eu tirar aqui. Boina. Tirando aqui, estou com o cabelo curtinho. Ok? Tudo bem? Olha, tem um folheto também, é para criança. Eu acho que vocês têm que saírem preparados para evangelizar qualquer pessoa. Acho que é qualquer pessoa, né? Que vocês vão evangelizar. Não é isso? Isso. Né? Não só crianças. Mas não esqueçam de estar preparado para evangelizar uma criança, viu? Porque muitas vezes você vai ter mais oportunidade. Eu lembro dos missionários lá na África, que foram preparados só pelos seus seminários para trabalhar com adultos, e chegaram lá, o campo mais fértil era as crianças. Por isso eu digo, todo bom evangelista, ele tem que se preparar para evangelizar crianças. E todos nós devemos estar bem preparados para evangelizar uma criança. Eu aproveito e convido vocês para virem para a PEC, tá bom? Amém. Conhecerem a PEC, ver mais. Então, alguma dúvida? Acho que eu ia falar também a importância, né, dessa questão do livro sem palavras, o conteúdo, a mensagem, a forma, né? Claro, quando você se aproximar das pessoas, é algo que eu vim até pensando nisso ontem mesmo de manhã, dirigindo e pensando, né?
Eu tenho que me apresentar logo. Olha, eu sou a Elizabeth e eu sou uma evangelista, onde eu tenho aqui uma mensagem especial, para eles entenderem, assim, você está ali realmente para fazer o quê? Para levar o evangelho. Eu tenho uma mensagem especial para você, que está aqui nessa pulseira, né? Essa pulseira aqui, as cores dela tem uma mensagem muito especial. E essa mensagem, ela também está num livro que nós conhecemos como a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Você gostaria de ouvir essa mensagem, né, através das cores dessa minha pulseira, tá? Primeira coisa, eu acho, quando você vai falar com alguém, se você já diz seu nome, eu acho que isso quebra um pouquinho, tira o medo, né? Eu acho que é uma abordagem de você chegar, oi, com licença, eu gostaria de falar com você, meu nome é Elizabeth, tá? E eu tenho uma mensagem bem legal aqui nessa pulseira que eu queria compartilhar com você. Você me permite? Se não permitir, tudo bem, eu entendo, tá? E você vai orando, né? Por outros. E pode ter aquele que, quando chegar lá na cor branca, você perguntar: você quer receber Jesus? Não, não quero. Eu já vi até de crianças, tá? O meu próprio sobrinho, Joel, quando eu perguntei se ele queria receber Jesus, ele tinha 5 anos na época, eu disse: quero não, tia. E minha mãe estava do lado, e minha mãe: quer sim, menino, onde já se viu, tem que querer. Mas não é assim, ninguém é obrigado. E aí, se ela não quiser, você para na branca, você não precisa falar da verde, tá certo? Só se ela pedir: não, mas e aí essa cor verde? Essa cor verde é para aqueles que querem receber Jesus, né? Aí a gente fala para se a pessoa, quando recebe Jesus, ela precisa crescer no conhecimento de Deus. E algumas dicas, mas necessariamente, se a pessoa não quiser receber Jesus, você vai dizer para ela: tudo bem, não é obrigado, né? Pense nisso, Deus está te dando a oportunidade hoje, eu vou orar por você, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, porque também no evangelismo assim na rua, de fato, nem sempre a gente tem tempo, mas faça, né, o possível para, se a pessoa orou querendo receber Jesus, vocês terem um folheto. Por isso é bom ter um folheto para criança e ter um folheto para adulto também, tá? Tá preparado, né? Para aquela pessoa, se quiser receber Jesus, você dá um folhetinho para ela também, e você pergunta se você pode orar por ela. Posso orar por você? Né? Você tem algum motivo? E você ora por ela também, e você pode perguntar para ela também se ela gostaria de orar agradecendo por ela ser um filho de Deus. Mas uma oração simples, gente. Uma oração objetiva, tá bom? Sem aquelas palavras difíceis de crente, né? De crente muito crente, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não vão passear pela Bíblia, façam orações como Jesus ensinou, tá certo? Né, muitas palavras, é uma oração bem objetiva, de orar pela pessoa e orar principalmente para Deus firmá-la como filha de Deus. Não se preocupa tanto com outras coisas, mas especialmente para Deus fortalecê-la. Se possível, sim, você pode dar endereço da sua igreja, mas dependendo de onde ela mora, você simplesmente vai dizer: procure uma igreja evangélica onde ensina verdadeiramente a palavra de Deus, tá? Aí qualquer coisa você já menciona alguma igreja que você sabe que a doutrina, né, geralmente, né, é saudável, onde ensina verdadeiramente a palavra. Você tenta dar uma direção para ela também nesse sentido, tá certo? Se tiver um evangelho de Marcos, da AME Evangelizar, eles têm um evangelho de Marcos. Não sei se vocês conseguiram. Eu até, sim, estou com ele aqui. Eu acabei pegando várias coisas. Tem um material da AME Evangelizar, tanto para crianças, e é gratuito.
Então, você colocar um evangelho, ou se você conseguir com os Gedeões, Novo Testamento, né? Porque alguma pessoa, e às vezes a pessoa não é daqui, é de outro lugar, ou de um bairro distante, você não sabe se ainda vai ver. Então, você tem que dar logo para ela essas ideias de como ela vai crescer espiritualmente. Dá um folheto, dá um evangelho de Marcos, ora com ela, se possível, tá? Às vezes é complicado, né? Vai estar no meio da rua, eu já participei. Eu já fiz evangelismo com meninos de rua lá em São Paulo, em plena Anhangabaú. Em outros lugares também evangelismo pessoal, tá? Então, essas ideias para vocês. Eu espero ter conseguido passar para vocês de uma forma simples, objetiva, espero ter sido assim para vocês, mas se ainda tiver dúvidas, estou aqui.